É o Galo a partir de agora aqui no Rádio Esportes. Destacado o Atlético pelo Thiago Reis. 11h39. Bom dia, Thiago. Bom dia, Álvaro Damião, ouvintes ligados no Rádio Esportes, 11h39. Vamos falar do Atlético, o galão da massa, que só volta a campo pelo Brasileiro na semana que vem, segunda-feira, justamente contra esse Bragantino que enfrenta hoje o São Paulo. Então eu disse em manchete, por dois motivos, o Atlético hoje atento a esse jogo. O primeiro deles é a briga pelo título. O São Paulo, líder do campeonato, em caso de vitória, vai impor uma diferença de 10 pontos para o Atlético. Então é muito importante hoje que esse Bragantino dê uma força. Arrumar pelo menos um empatezinho aí, Braga, para dar uma segurada no tricolor paulista. É o compromisso desta noite. Você já citava a rodada de hoje. Esse jogo em Bragança, às 9h30 da noite, entre Bragantino e São Paulo. Então o primeiro compromisso é o secador ligado, torcendo pelo Bragantino para que ele dê uma segurada no São Paulo. Quanto ao Bragantino, como próximo adversário, importante também para que o Atlético observe o time do Bragantino, que vem numa crescente, que vem melhorando dentro deste campeonato brasileiro. Chegou a ocupar a lanterna, nesse momento 13º colocado, brigando aí pelo meio de tabela, se livrando do rebaixamento. Por isso o jogo pro Bragantino também é muito importante. Então todo atleticano hoje às 9h30 de olho em Bragantino e São Paulo, jogo importante pelo campeonato brasileiro. Álvaro Damião, ouvintes da Itatiaia, já vou trazer detalhes aqui a respeito da negociação que destacamos em manchete. É o assunto do dia em Belo Horizonte. Veio a informação no Globoesporte.com do interesse do Atlético pelo Orejuela. Eu me lembro que no ano passado, também a esta época, janeiro de 2020, ainda com o presidente Sérgio Sete Câmara, o Atlético manifestou o interesse na contratação do Orejuela. Naquela oportunidade não houve negócio, ele foi para o Grêmio, o negócio com o Cruzeiro melou. O Samuel Venâncio explica daqui a pouquinho melhor esta situação, mas o Atlético entrou na parada para ter o Orejuela, o lateral direito colombiano, inclusive está lesionado lá no Grêmio. Eu vou trazer detalhes a respeito dessa negociação, inclusive sobre a chegada do novo diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, que ficará a cargo deste negócio, desta possível aquisição do Atlético junto ao Cruzeiro. Seria a maior transferência, a maior negociação da história entre as duas equipes rivais aqui em Belo Horizonte, entre Atlético e Cruzeiro. Mas antes, deixa eu trazer um convidado para a roda, para o nosso noticiário do Atlético aqui no Rádio Esportes, que é o volante Alan. Ele fala nesse momento sobre o descanso importante. O Atlético, por muitos dias, só volta a campo na segunda-feira, a estreia em 2021, somente no dia 11 de janeiro. E o Alan está conosco no Rádio Esportes. Primeiro sobre esse descanso, nessa pausa revigorante após as festas de fim de ano. E agora voltando com tudo para brigar pelo Brasileirão. Fala aí, Alan. A gente voltou com força total, tivemos tempo aí para descansar. Voltamos mais assim, vamos dizer, mais renovadas energias por passar essas datas com a nossa família. E agora é treinar e pensar no próximo jogo. O volante Alan falou sobre o ritmo de jogo, e esse paradoxo. Se tem muita folga, importante, descanso, muito treinamento, mas por outro lado, acaba também não tendo jogos, perdendo ritmo de partida em partida, Alan. É, isso que eu ia dizer. Uma coisa é treinar e outra coisa é o ritmo de jogo. Pelo um lado é bom e pelo outro lado é ruim, porque, queira ou não, você acaba perdendo um pouco de ritmo de jogo, por mais que a gente já está na reta final do campeonato, já tem muitos jogos para trás, mas é ruim ficar sem jogar. E pelo lado bom, que a gente pode treinar, pode consertar os nossos erros que a gente vem pecando aí nos jogos anteriores. Mas sem desculpa, é treinar e focar no próximo jogo. Agora sempre é assim, é o próximo jogo e pensar em vitória e em ganhar. Sobre a saída do diretor de futebol Alexandre Matos, ele comentou como ficou sabendo e o que achou da saída do agora ex-diretor do Atlético, Alexandre Matos. Sobre o Alexandre, foi uma mudança que a gente não ficou sabendo pela rede social. Ficamos surpresos por ser assim,
do nada, vamos se dizer, pra gente, né? Mas todos nós agradecemos ele pelo que ele fez pela gente nesse pouco tempo, desejamos muita sorte e isso não cabe a nós. E agora é esperar quem vai ser o próximo e dar continuidade no trabalho. Sobre Rodrigo Caetano, que deve ser confirmado hoje como novo diretor de futebol do Atlético, o Alan comentou quais impressões tem do provável novo diretor do Galo. Não conheço pessoalmente, só por pessoas mais próximas, e falam que é um baita cara, um baita profissional, vai ser para nos ajudar, então é o que a gente precisa de um cara sério que venha para nos ajudar, e se for ele, a gente vai estar feliz e dar continuidade no trabalho. Sobre o próximo jogo, o Red Bull Bragantino vem numa crescente. O time chegou a frequentar a zona do rebaixamento, chegou a ser lanterna do Brasileiro, mas vem melhorando na competição. O Alan fala o que espera desse jogo do dia 11 contra o Bragantino na próxima segunda-feira. A gente sabe da crescente do Bragantino, mas isso aí não nos afeta. A gente também, a partir dessa volta, acredito que a gente vai evoluir muito. Mas pensamento tem que ser de mudança, pensamento para melhor, para retornar aquele futebol que a gente vinha demonstrando no começo do Brasileiro, e creio que isso vai acontecer e a gente vai voltar a vencer, ter aquela sequência boa e pensar em título mais para frente. Para fechar, o Alan fala a respeito das expulsões e suspensões por cartão amarelo. Desde que ele chegou ao Atlético, acabaram sendo uma constante. Se tem algum tipo de preocupação em ficar marcado por isso, Alan, qual que é a sua avaliação a respeito deste tema? Não marcado de jeito nenhum. É meu estilo de jogo. Desde o ano passado eu sou assim, então eu preciso melhorar por não ser expulso, mas por fazer falta, chegar firme, eu vou continuar chegando firme, é meu estilo de jogo, não vou mudar em nada. Só preciso mudar na questão de expulsões, mas se você for ver, essa última expulsão não era para ser expulsão. Se fosse do lado ao contrário, será que ele expulsaria o Daniel Alves? Se tivesse ter feito a falta em mim? Então eu fico bem irritado com esse tipo de pergunta na rua, quando eu tô em casa, minha família às vezes me liga. Não gosto de ficar falando muito porque é meu estilo de jogo e assim vou dar continuidade. Fica tranquilo, Alan. Tá irritado na rua, em casa, no campo, sendo expulso? Relaxa, Alan. Relaxa, meu garoto. Tem muita bola, o Alan certamente vai rever também. Eu gostei do fica tranquilo, Alan. Fica tranquilo, meu garoto. Fica suave, Alan. Tem muita bola o Alan, né, Álvaro? Não joga precisa, muito, viu? Não precisa exagerar nas entradas às vezes, né? Ele teve expulsões importantes, jogo de mata-mata, deixando o time na mão. Com a bola que tem o Alan, pode fazer mais com ela nos pés do que nas disputas, nas divididas. Não tem que afinar também não, mas às vezes dá uma segurada, como foi diante do São Paulo, tava na cara que ele ia ser expulso. Eu acho que tem que trabalhar esse tipo de jogador fora de campo, sabe, Thiago? Às vezes é a ansiedade do ser humano, é do rapaz, não é ele como atleta de futebol, porque qualidade ele tem. Às vezes a ansiedade dele, a ansiedade de ir na bola, da forma como ele quer pegar a bola, ele acaba pegando um jogador e pegando de uma forma que faz com que ele leve o cartão. Então eu acho que tem que trabalhar isso psicologicamente, fora de campo. Às vezes é isso também, e pode ser que não só o caso do Alan, mas como de outros jogadores. Às vezes você percebe que a ansiedade dele é muito grande, vai na bola numa correria, numa confusão para poder recuperar a bola. E é a vontade de recuperar a bola, é a vontade de jogar futebol, é a vontade de fazer o que ele mais gosta, o que ele mais ama. Mas às vezes essa vontade não pode ser praticada da forma como eles vêm praticando. O caso do Alan, por exemplo, você vê que o cara joga muito, joga bem, mas para desarmar de repente uma jogada, nossa senhora, ele joga o cara lá na placa de publicidade. E a turma confunde um pouco, às vezes, raça com exagero de força, né? Então tem que encontrar um equilíbrio. 11h48, eu vou abordar já esse assunto importante, o principal assunto do dia hoje em Belo Horizonte, a negociação entre Atlético e Cruzeiro pelo colombiano Orejuela, o lateral direito, que entrou de novo no radar do Atlético. Mas antes, eu quero dar uma dica pra você do Portal Auto Shopping. Meu amigo, minha amiga, janeiro tá aí, hein? E você, continua batendo perna, de ônibus, não, chovendo pra todo lado, precisa de moto todo molhado? Meu amigo, o seu seminovo, do jeitinho que você quer, tá no Portal Auto Shopping. O seu carro usado entra no negócio e ele é valorizado no Portal Auto Shopping
as 30 lojas vão te fazer oferta. E aí você escolhe a melhor e vai fechar negócio. Quer escolher o seu seminovo, começar 2021 já rodando no seu carro seminovo inteirinho do jeito que você quer? portalautoshopping.com.br ou dê uma passadinha, tá aberto agora, hein? Na Avenida Pedro II, 1900, eu disse Portal Auto Shopping. Álvaro, informações importantes envolvendo esta negociação entre Atlético e Cruzeiro na tentativa do Galo de contratar o lateral direito Orejuela. A primeira delas, esta negociação ficará a cargo de Rodrigo Caetano. Informação da Itatiaia, Rodrigo Caetano chegou agora pela manhã, vai se encontrar agora à tarde com o presidente Sérgio Coelho, o presidente eleito, tomou posse na última segunda-feira, já desligando o Alexandre Matos e anunciando essa contratação do Rodrigo Caetano. Tudo sendo alinhavado hoje, assinando o contrato, o Rodrigo Caetano tomará frente das negociações do departamento de futebol do Atlético, inclusive esta do Orejuela. Aqui cabe uma explicação, até porque antes mesmo do Rodrigo Caetano ser anunciado, assinado o contrato, o negócio já começou a andar, porque o Orejuela, todos sabem, não vai ficar no Cruzeiro, não está nos padrões salariais do clube, o Grêmio tinha uma negociação avançada, ela melou de última hora e o Atlético entende como uma oportunidade de negócio. Então o Orejuela, que já esteve no radar do Atlético em 2020, entra de novo no radar e agora o Atlético na tentativa de contratar este lateral colombiano. Qual é o grande trunfo que o Atlético tem para esta negociação no entendimento dos dirigentes atleticanos? É ter o dinheiro para pagar à vista. Caso queira, se confirme o interesse e os números cheguem àquilo que o Atlético pretende pagar, o Galo pagará à vista, enquanto o Grêmio, por exemplo, oferecia o pagamento parcelado. Então, com a necessidade financeira que tem o Cruzeiro e com a grana dos investidores que tem o Atlético, pode ser bom para todo mundo. O Cruzeiro recebe a grana na mão, o Atlético tem um jogador que deseja e pode efetuar essa contratação. Portanto, Orejuela tá no radar do Atlético. E aí você, atleticano, deve estar se perguntando, poxa, mas já tem o Guga e o Mariano. O Mariano não se firmou e o Guga, há uma expectativa de que com as Olimpíadas, caso elas aconteçam em Tóquio este ano, o Guga pode ser valorizado, pode pintar um negócio para ele ao fim do Brasileiro, então o Guga pode ser negociado, é uma moeda importante no Atlético. E o Sampaoli gosta de laterais como o Orejuela, aquele jogador mais agudo, aquele jogador que vai mais ao fundo, né? Que avança muito mais nas linhas, como faz, por exemplo, o Gustavo Arana pela lateral esquerda do Atlético. Por isso também esse interesse técnico na contratação do Orejuela. Vamos acompanhar, Álvaro, ao longo do dia de hoje. Como eu disse, o Rodrigo Caetano já está em Belo Horizonte, é o novo diretor de futebol do Atlético e será anunciado pelo clube nas próximas horas. Um detalhe aqui curioso, tá rolando uma enquete, tô vendo aqui no Twitter da Itatiaia, Álvaro, twitter.com/Rádio Itatiaia, perguntando se o torcedor aprova a negociação entre Atlético e Cruzeiro pelo Orejuela. 76% dizendo que sim. Quer dizer, é o famoso negócio bom para todo mundo. O Cruzeiro pega o dinheiro, o Atlético pega o jogador que quer, tem a grana para pagar, alivia a conta no Cruzeiro e traz um reforço importante para a cidade do Galo. Se você, Álvaro, pode e deve entrar aí no twitter.com/Rádio Itatiaia, vai votar no sim ou no não para essa negociação com o Orejuela, hein, Álvaro? Sim, normalmente, até porque o Orejuela, mesmo que se fosse um grande ídolo do Cruzeiro, que tivesse indo pro Atlético, ou um grande ídolo do Atlético que tivesse indo pro Cruzeiro, é profissional, é uma situação profissional, é uma venda de um atleta que tá indo para um outro clube. O torcedor que fica na cabeça, fulano vai vestir a camisa do time tal, pra mim não existe isso. Isso deixa o cara jogar onde ele quiser e onde ele puder jogar. Essa é a primeira situação. Não é o caso do Orejuela, porque ele não é um grande ídolo da torcida do Cruzeiro. Então resolve um problema do Cruzeiro, que é um problema ter o Orejuela hoje por causa do salário e por causa da venda que estava praticamente feita pro Grêmio e não aconteceu. E o Atlético precisa de um lateral direito como o Orejuela. Acabou, é bom pra todo mundo. Meti o sim lá e pronto. E segue o relator.
Daqui a pouquinho eu volto, Álvaro, com muito mais do Galo aqui no Rádio Esportes. Vamos continuar monitorando essa negociação Atlético Cruzeiro e a possível chegada do lateral direito colombiano Orejuela. O Samuel Venâncio também tem detalhes importantes, porque o Cruzeiro obviamente quem bate o martelo, se aceita ou não a proposta do Atlético. Eu tô ligado já no Rádio Esportes, viu, Álvaro? Tá bom, daqui a pouco o Samuel fala se já passou também todas as comissões, né? Legislação e Justiça, Meio Ambiente, tudo pra poder vender o Orejuela. Porque tem que passar por um monte de comissão pra sair o jogador do Cruzeiro pra ir pro Atlético, ou pra sair do Atlético e ir pro Cruzeiro. Olha só, 11h54.